Olá meninos, tudo bem? Bom, a gente vai iniciar aqui um novo capítulo. Esse assunto aqui, padrões e sequências, é um assunto que até então não se via muito assim no sétimo ano, raramente. A programação não trazia com essas mudanças da BNCC, com os currículos novos agora, isso passou a ser trabalhado no sétimo, tá? A gente vai usar aqui algumas expressões, algumas palavras um pouco diferentes do vocabulário que vocês estão acostumados, mas tranquilo, a gente vai descobrir devagarzinho. Eu vou fazer uns exercícios que vão parecer um pouco mais difíceis, mas é só para a gente ir treinando devagarzinho. Na prática, por enquanto, a gente não vai complicar muito isso não, pode ficar tranquilos, tá? Muito bem. A primeira coisa que a gente vai ver, antes de entrar mesmo na ideia de sequência, é o que são variáveis e o que são incógnitas, tá? Que às vezes esses dois conceitos podem parecer a mesma coisa, ok? Então, antes de eu falar exatamente o que são variáveis, vamos ver o seguinte, ó. Nessa equação que eu dei como exemplo aqui, ó, x mais 10 igual a 13. Vocês já estão agora carecas de fazer equação, então, de resolver, né? Então, isso aqui não tem erro. E mesmo que não tivesse aprendido equação, vocês já saberiam que o x tem que ser 3. Você já vê isso desde o quinto ano com a professora Jennifer. Então a gente chama esse valor desconhecido aqui de incógnita. Lembre-se, a palavra incógnita quer dizer desconhecida, tá? Então eu não sei o valor dessa letra no primeiro momento. Mas eu consigo determinar pelas condições fornecidas aqui na equação. Ó. Que condições? Que se eu somar com 10 vai dar 13, então só pode ser o 3. Eu não tenho uma outra opção ali, isso não vai mudar. Nessa equação, especificamente, que eu usei como exemplo, o x tem que valer 3. E ponto final. Quando eu tenho essa situação em que o valor da incógnita, que a gente pode chamar de raiz da equação, eu já falei sobre isso também, que ele existe, eu posso determinar, está certinho, bonitinho, aqui no caso, inclusive, ele é único, eu posso chamar isso aqui, ou melhor, eu devo chamar isso aqui de incógnita. Então, traduzindo de uma maneira mais fácil, quando eu pego uma equação aqui do primeiro grau, que é o que a gente está aprendendo, resolvo, determinei o valor da minha incógnita, que só pode ser 1, aqui no caso, que é o 3. Eu tenho que chamar isso de incógnita, eu não posso chamar de variável porque ele não está variando, ele só está escondido, eu ainda não sei o valor dele, tá? Por outro lado, vamos analisar essa situação aqui agora, uma situação até prática, ó. Uma pousada cobra R$80 por diária. Então a gente poderia de repente pensar na seguinte tabelinha. Uma diária, R$80. 2 diárias, R$160. 3 diárias, R$240. E assim vai. Observe que o valor depende da quantidade de diárias. E a quantidade de diárias que eu posso ficar depende do valor que eu quiser gastar, ou que eu puder gastar. Ok? Então, na verdade, eu poderia estabelecer uma relação entre o número de diárias e o valor que será gasto, usando duas letras. Vou usar V para valor e D para diárias. Veja como funciona. Ó. Podemos relacionar o valor V e o número de diárias da seguinte maneira. Veja se não é verdade. O valor que eu vou gastar, 80 vezes o número de diárias. E é verdade. Se eu ficar 2 dias lá, 2 vezes 80, é 160. 3 vezes 80, 240 e por aí vai. O cara vai ficar 10 dias, 10 vezes 80, 800. O que está acontecendo agora? Eu não tenho como determinar, o valor é tanto. Sempre? Não. Vai depender. Depender do quê? Do número de diárias. Então agora já não é igual à equação anterior que eu tinha lá o valor do x, que somado com 10 dava 13 e ponto final, só o 3 que servia. Aqui não. Aqui o valor de uma letra depende da outra. E eles vão mudando conforme a situação. Cada pessoa que ficar uma determinada quantidade de dias vai pagar um valor diferente. Nesse caso, que aqui vem justamente o que eu falei, a quantidade de diárias for alterada, o valor a ser pago também será. E aí eu chamo então, nesse exemplo que eu dei, V e D, as letras, de variáveis. Justamente porque elas são indeterminadas. Como assim indeterminadas? Depende. Mais dias, mais valor. Mais dinheiro vai ser gasto. Menos dias, menos dinheiro vai ser gasto. Ou seja, elas variam. Uma depende da outra, uma varia de acordo com a outra.
Então, observe a diferença, não é tão simples assim, não é tão básica a diferença entre variável e incógnita, mas ela existe. Incógnita eu consigo determinar de acordo com o que traz na equação. O valor é esse. Grosso modo, aquele esqueminha de valor desconhecido que vocês faziam com a professora Jennifer e que a gente está fazendo em equações agora do primeiro grau com uma incógnita. Tá? Já a variável não. Quando eu não consigo determinar. Quando a partir de um valor eu consigo alterar o outro e assim vai. Como eu coloquei aqui. Tá? Muito bem. Então vamos fazer uns exemplos disso agora. Zé Ruela pensou em um número cujo dobro somado com 7 resulta em 25. Ele quer que eu represente essa igualdade usando a letra x e em seguida eu tenho que indicar se esse x é variável ou incógnita. Então eu quero um número, se eu fizer o dobro e somar com 7 vai resultar em 25. Parece aqueles probleminhas facinhos que vocês fizeram do capítulo anterior. Se eu for resolver isso aqui, opa, não é 27, é 25, né? Vai passar o 7 subtraindo, vai 25 menos 7, 18, vai dividir por 2, meu x vai ser 9. A pergunta é, o x pode ter outro valor aqui ou só o 9 que serve? Se eu colocar 9 aqui, dá 2 vezes 9, 18 mais 7, 25. Qualquer valor diferente do 9 que eu colocar no lugar do x já vai falhar. Então, como eu tenho esse valor único que pode ser determinado exatamente aqui pela equação, isso aqui é uma incógnita. Tá? Porque eu consigo determinar de acordo com o que me traz a equação e é um valor único e ponto final. Beleza? Olha a diferença agora, por exemplo, 2. Maria Ruela pensou em dois números e disse à sua filha que um deles equivale ao triplo do outro menos 1. O que ele quer que a gente faça agora? Represente tal situação usando x e y para representar os números. Em seguida, escreva duas possibilidades de valores para x e y que satisfaçam as condições pensadas por Maria Ruela. E depois, no fim de tudo, eu vou ter que dizer se são variáveis ou incógnitas. Então vamos por partes. É para usar x e y, tá? Pensou em dois números e diz o seguinte, um deles. Então vamos fazer aqui que o primeiro é o x e o segundo é o y. Isso não importa, só tem que ser x e y, mas tanto faz. Um deles, então vamos chamar que o x equivale ao triplo do outro menos 1. Ok? Então, um deles, está aqui, equivale ao triplo do outro menos 1. Representei, usando x e y. A primeira parte é essa. Agora ele quer que eu escreva duas possibilidades de valores para x e y. Por que duas? Na verdade eu tenho infinitas. A gente pode ficar brincando aqui eternamente. Para cada valor que eu escolher para o x, perdão, para o y, eu vou ter um valor para o x. Exemplo, é aleatório, você pode usar o valor que você quiser aqui, tá legal? Então vamos colocar aqui primeira possibilidade. Olha lá, escreva duas possibilidades de valores para x e y. A melhor maneira de fazer melhor maneira de fazer isso. Vou escolher um valor para o y, qualquer valor, sei lá, vou escolher aqui 1. Tá? Eu escolhi. Aí eu vou vir aqui agora, no lugar do y, vou pôr 1. Vamos ver o que acontece. X é igual a 3 vezes 1 menos 1. X igual a 3 menos 1. X igual a 2. Veja se é verdade. Ó. Se eu colocar o 2 aqui, é justamente o triplo de 1 é 3, como a gente viu aqui, menos 1, 2. O que é isso aqui? É uma possibilidade que eu escolhi. É a única. E aí que é a questão, a diferença entre incógnita e variável. Conforme o valor do y mudar, o do x também muda. E vice-versa. Eu não consigo determinar dessa maneira, com isso aqui, só com essa equação que eu tenho, ó, o x sempre vai ser isso, o y sempre vai ser isso. É tipo o probleminha ali das diárias e do valor. Tá? Vamos ver a segunda possibilidade. Vamos mudar agora. Agora eu quero escolher, sei lá, y. Eu poderia fazer para o x também, mas é que para o y é mais fácil. Se eu quisesse escolher um valor para o x e resolver, também dava, tá?
É que é mais fácil escolher aqui. Ah, sei lá, eu quero agora que o y seja 10, o valor dele. Eu vou ter um novo valor para o x, ou seja, ele já variou. O x não é sempre 2, o y1. Eles vão mudando, conforme altera um, o outro vai junto. Tá? Então fica, ó, x igual a 3 vezes 10 menos 1, x igual a 30 menos 1, x igual a... Vê como é verdade. O triplo de número, o triplo de 10, 30. Menos 1, 29. Então um número é o triplo do outro, menos 1. Tá? E aí, ele quer que eu diga ainda, né? Não acabou ainda não. Se são variáveis ou incógnitas. Ué, se eu posso ficar nessa brincadeira aqui para sempre, eu posso pedir para cada um de vocês escolher um valor e sempre eu vou conseguir achar um correspondente. Tá? Posso até ser do tipo que gosta de sofrer, posso escolher decimal, posso escolher, eu quero que o meu y, o valor dele seja 1/3, beleza? Eu quero que o meu y tenha o valor menos 1,8, ok? E vou ficar nessa brincadeira. Vou escolher um valor para o y, vou obter um correspondente para o x, eles vão ficar variando. Tá? Então aqui nesse caso eles são variáveis ou incógnitas? São variáveis. Então não é sempre que o x é incógnito. Depende dessas condições que eu falei para vocês. Tá? Essa é a primeira parte desse capítulo, que ele diferencia para a gente variável e incógnita. Tá? Aí chega finalmente a questão de padrões, ok? Em sequências. Então aqui vem a definição do que seria mais ou menos a ideia de sequência. Uma sequência pode ser formada por figuras, números, letras ou qualquer outro elemento, desde que organizado de acordo com um mais de um padrão. Tá? Por exemplo, a numeração de vocês em sala de aula, aquela ordem alfabética, é a ideia de sequência. Quando eu vou fazer a tarefa, que eu pego lá do 1 ou a lista e vou seguindo, é uma ideia de sequência, é uma ideia simples. Então, tudo aquilo que eu consigo organizar e determinar de acordo com um padrão, um ou mais de um padrão, eu posso considerar que seja uma sequência. E isso é uma coisa muito útil, porque a partir do momento que eu determino um padrão, eu consigo descobrir alguma coisa que vai acontecer lá para frente na minha sequência. Vou pegar um exemplo bem besta. Eu pego a lista de exercícios, tem 30 exercícios. Se eu for fazer um por dia, significa que no dia 10 eu vou fazer o exercício 10. Ok? Então eu botei um padrão e consegui descobrir, lá no dia 10 o fulano vai estar fazendo o exercício 10. Ok? Quando eu ponho o nome de vocês em ordem alfabética, se tivesse um aluno como tinha a professora na escola, Zulmira, provavelmente vai ser a última da sequência, então eu já vou procurar o nome dela. Por quê? Porque eu sei que está em ordem alfabética. Imagina que os nomes de vocês lá na lista de chamada viessem aleatórios. Ia ficar muito mais difícil para achar. Se eu estou chamando um aluno com A, que começa com A o nome, eu vou lá para cima já da lista. Então está aqui no começo. Ana, André, Antônio, vai estar aqui para o início. Né? Então isso ajuda a gente a se localizar, a se organizar. Ok? Eu coloquei alguns exemplos aqui de sequências pra gente. Eu vou revelar mais ou menos qual que é a lógica de cada uma delas. Algumas são óbvias, tem uma aqui que aí eu vou deixar para o final, porque é uma sequência muito interessante. Como falou aqui, pode ser uma sequência de figuras, de números, de letras, tá? A gente trabalha quase sempre com número, de vez em quando com desenho, tá? Com letra não usa tanto ainda, tá bom? Então, por exemplo, o que eu coloquei aqui? 0, 2, 4, 6, 3 pontinhos, 98, 100, acabou. São a sequência, são os números pares de 0 a 100. Começou e acabou. Tá? Então o padrão que eu defini aqui, números pares de 0 a 100. Aqui, 1, 3, 5, 3 pontinhos, 49. O que é isso aqui? A sequência de números ímpares menores que 50, por exemplo. Tá? Aqui, essa de repente pode ficar meio esquisitinho. 0, 1, 8, 27, 64. Qual é a lógica que a gente está usando aqui? São os números que tem raiz cúbica exata. Raiz cúbica de 0, 0, raiz cúbica de 1, raiz cúbica de 8, 2, raiz cúbica de 27, 3, raiz cúbica de 64, 4. Eu posso falar que são os cubos perfeitos, tá? Que eles têm raiz cúbica exata, cada um deles aqui. Aqui, imagina que de repente a pessoa está num jogo, ela acertou ganhar 10, ela errou, perde 10. Então aqui, de repente, ganhou 10, perdeu 10, ganhou 10, perdeu 10, sei lá. É uma ideia aqui.
É uma sequência o quê? De números opostos, positivo, negativo. Tá? Essa a gente vai ver daqui a pouco, que ela parece não ter uma lógica aqui muito clara, embora alguns de vocês de repente batam o olho e já enxerguem a lógica, mas daqui a pouco eu falo dela. E aqui um exemplo de uma sequência de figuras. É muito comum aparecer com pontinho, com palito, tá? São questões até que antes eram muito cobradas em Olimpíada de Matemática. Agora está começando a ser ensinado normalmente através do material didático. Não era muito comum, não. Aparecer isso no material didático só em provas específicas e tudo mais. Tem muito a ver com aquela ideia de raciocínio lógico. E coisa de raciocínio lógico é um perigo, porque tem desde a coisa mais besta até um negócio que a gente olha e ninguém consegue, de repente, num primeiro momento, descobrir qual é a lógica. Tá? Que nem mais ou menos ilusão de ótica, que tem gente que bate o olho e já vê, e tem gente que por mais que você mostre, a pessoa não enxerga. Aí de repente um momento vem um estalo, ela bate o olho, enxerguei, e aí ela não perde mais a imagem. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Beleza. Cada um desses elementos que compõem a sequência, voltando aqui, ó, cada carinho que compõe a minha sequência, eles são chamados de termos da sequência, tá bom? O primeiro, o quinto, o nono, o 20º, são os termos, tá? Aí vem aqui uma palavra meio esquisita de repente, ó, sequências recursivas. O que são sequências recursivas? Vamos lá. São aquelas que apresentam padrões de uma maneira que a gente consegue determinar o que vai acontecer para qualquer termo. Eu já peguei a lógica, imagine esse aqui da figura. Quantas bolinhas vão haver lá na 20ª figura? Eu consigo determinar, sem precisar desenhar até lá. Então, quando eu consigo montar uma expressão para determinar o que vai acontecer num elemento qualquer da minha sequência, o 8º, 20º, o 1000º, eu tenho uma sequência recursiva ou recorrente, né? É mais ou menos a ideia de uma coisa que segue aquele mesmo padrão, tá? Olha lá, uma sequência recursiva quando um determinado termo pode ser obtido através de termos antecessores. O que acontece? Vamos imaginar aqui. Tá bem bobinho. Aqui, ó. Eu consigo, se eu quiser continuar. Como é que você sabe que o próximo é 51? Porque eu estou indo de 2 em 2. A partir do primeiro número ímpar que eu escolher, se eu for de 2 em 2, eu estou sempre estabelecendo os números ímpares e vou embora. Então eu consigo, através do termo anterior, determinar o próximo. Aqui, se esse é mais 10, o próximo vai ser o quê? Menos 10. Tá? É isso que está falando ali pra gente. Olha lá. Que uma sequência recursiva ou recorrente, quando um determinado termo pode ser obtido através de termos antecessores, tá? Do que vem antes. Aí eu peguei um exemplo aqui para a gente ver o que é esse tal de termo geral de uma sequência, tá? Peguei aqui, isso aqui já dá para ver de certa forma, são múltiplos de 5, tá? Embora eu desconsiderei o 0, que poderia entrar aqui, como se fosse tabuada do 5, mas eu desconsiderei o 0, tá? 5, 10, 15, 20, qualquer um de vocês é capaz de continuar essa sequência. Quando eu estou falando termo geral, o que é termo geral? Eu quero montar tipo uma formulinha. Como assim uma formulinha? Professor, qual é o 8º termo dessa sequência? Eu consigo determinar. Qual é o 56º termo dessa sequência? Eu consigo determinar. Qual é o 1023º termo? Eu consigo determinar. Não importa. Tá bom? Essa é a ideia do tal do termo geral. E meninos, o mais difícil é justamente isso, é pegar uma sequência e determinar esse termo geral. É a parte mais difícil desse assunto. E a chave de quase todo exercício é determinar termo geral, porque a partir do momento que eu determino, muitas vezes ele já vem dado, inclusive, tá? Não precisa se preocupar, que não é toda hora que vai fazer isso. Mas quando não tiver, uma vez que eu determinar isso aqui, aí eu consigo achar qualquer termo da sequência. Tá legal? Então aqui só para vocês entenderem qual que é a lógica do termo geral. Geralmente eu represento o termo por A. Esse índice que está aqui no cantinho, ó, estou fazendo bolinhas aqui, indica a posição. Isso aqui significa o primeiro termo. O A1 é o primeiro termo, o A2 o segundo termo, o A3 o terceiro termo, o A4 o quarto termo. E aí tem uma expressão que de repente vocês podem talvez ter ouvido uma palavra aí, que o AN é o enésimo termo. Às vezes aparece isso. Essa palavra enésimo ou enésima, ela pode ter alguns contextos específicos. Por exemplo, quando eu falo, poxa, essa é a enésima vez que eu peço para o fulano ficar no lugar dele, não ficar levantando.
significa que eu já falei em uma quantidade de vezes que ninguém consegue determinar. Eu já falei muitas vezes, eu não tenho certeza de quantas vezes eu falei. Da ideia de uma coisa indeterminada, mas que já ocorreu assim muitas vezes. Tá? É uma situação. Aqui não. Aqui ele representa uma variável para a gente, que vai depender do quê? Da posição que eu quero localizar. Esse M está representando que no lugar dele pode entrar qualquer posição, está generalizando. Ó, isso aqui indica que eu posso determinar qualquer posição. O A5, o A10, o A20, o A30, a posição dele. Esse enésimo está generalizando isso, por isso variável, porque o N aqui e o AN eles vão mudar. Conforme eu for determinando uma nova posição, eu vou obtendo um novo termo, que nem a ideia lá das diárias e do valor, ou da Maria Ruelo lá com a sua filha, que tinha o X e o Y. Conforme eu determino o valor de um deles, o outro também vai mudando. Tá? Então não precisa ficar com medo dessa palavra enésimo ou enésima, que vai assim, eventualmente começar a aparecer pra gente. Ela é meio estranha, mas é só isso que significa, tá bom? Por que aqui N natural? Porque aqui é a ideia de números ordinais. Eu estou pensando no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Então, mas o cara está na posição 1,5. O aluno é número 7,4. Não tem sentido isso. Então, eu só estou trabalhando com números naturais aqui. E maior que zero, porque também, é isso que eu posso até falar, mas é estranho falar que eu tenho um termo zero. É igual eu falar, qual que é o número zero na chamada? Não tem muito sentido. Questão número zero. Eu posso até chamar uma questão na prova de zero, mas não tem muito sentido. Né? A gente geralmente começa no 1, tá? Então, aqui, e tem determinadas sequências que isso aqui pode mudar um pouquinho. Às vezes pode começar no 1, no 2 ou no 3, porque aqui já está maior que zero, vai começar no 1, tá? Mas essa é uma bem bobinha. Veja bem aqui como é verdade. Imagina que eu quero achar aqui o 10º termo. Vocês estão cansados de saber a tabuada dos 5, né? O que seria o 10º termo? Eu colocaria aqui 10, 5 vezes 10. Por quê? O termo da 10ª posição é só multiplicar o 5 por 10. E não é verdade? Se você pegar a tabuada do 5 e for indo, você vai chegar justamente lá no 5 vezes 10, 50. Então esse é o 10º termo. Ok? Nesse caso aqui, eu poderia falar que o zero é o A0. Tá? A gente não usa muito, mas seria. Que se for começar a tabuada oficialmente, você vai fazer 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, e assim vai. Ok? Olha lá, isso aqui vem dizer o que eu acabei de falar. O AN indica o termo de posição N. O enésimo termo ele indica o quê? Que esse N pode ser substituído, essa palavra enésimo, por qualquer posição que eu queira trabalhar ou determinar. Tá legal? Então é só uma maneira de, aqui entre aspas, generalizar o funcionamento dessas variáveis que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Aí eu dei alguns exemplos para a gente entender o que é esse alguma coisa. Então na sequência lá de números pares que eu peguei, até 100, eu poderia falar que esse aqui é o A1, que esse aqui é o A2, esse aqui é o A3. Se não vier falando nada diferente, o primeiro é A1. Se for ter o A0, vai ter algum aviso, como eu falei agora há pouco da tabuada do 5. Essa aqui, por exemplo, eu fiz os números primos menores que 20. Tem 8. Ó. Então eu posso falar que o primeiro A1 é o 2, que é a primeira posição. A segunda posição é o 3, é o A2. O A3, A4, A5, A6, A7, A8. Ó. Então o A8, o oitavo termo da sequência, é o 19. Tá? E agora vem alguns exemplos gerais, bem parecidos alguns aqui com o exercício que vocês vão fazer no livro. Eu já coloquei até alguns parecidos até um pouquinho mais difícil de repente, porque na hora que for fazer o do livro, o exercício correspondente do livro, né, vai ser mais fácil para vocês, tá? Então veja só essa lógica aqui, ó. E muitas vezes eu preciso montar alguma coisa aqui no começo, quando eu falo montar, vou até fazer de vermelhinho. Às vezes eu preciso dar entre aspas, uma rascunhada para tentar achar a lógica. Como eu falei, funciona muito como, quem já jogou alguma coisa, joguinho de lógica, funciona muito como raciocínio lógico. E no fim das contas é raciocínio lógico. E a hora que eu pego a lógica, aí eu aplico uma linguagem matemática e aí eu consigo definir qualquer elemento sem precisar ficar pensando, tá? Voltando um pouquinho só aqui, isso aqui também é um raciocínio lógico. Eu estou indo de 5 em 5, só que é uma lógica, a gente está enjoado de saber. Mas de repente, se você pegar alguém que nunca estudou matemática, ou uma criança muito novinha, ela vai ter dificuldade para entender essa lógica. Tá? Mas para a gente isso aqui já não tem grandes novidades. Então olha só, o que acontece? A primeira figura tem um ponto.
A segunda figura tem 3. A terceira figura vai ter 8. A quarta figura vai ter 15. Então eu tenho uma lógica. Veja bem, pessoal, por enquanto, vocês vão ter, assim, eu acredito que bastante dificuldade em determinar a lógica. Não se preocupe com isso, porque isso é treino, tá? Vai amadurecer essa ideia no cérebro de vocês vão amadurecer também, porque vocês já estão no início da adolescência. Devagarzinho, essa coisa vai melhorando. Quando chegar mais lá à frente, quando vocês forem prestar concurso público, né, que é comum cair esse tipo de coisa, ou mesmo às vezes um concurso de bolsa, já vai ter trabalhado devagarzinho, vai entrando. Não é, eu estou dizendo assim, não é automático, tá? Não é aquele negócio, bata o olho, sai. Para alguns pode ser, mas quase nunca é, tá? Então não precisa ficar assustado. Muito bem. A lógica aqui, e o pior é que esse exercício é um pouco chatinho, porque a lógica efetivamente ela começa a valer a partir daqui. A hora que eu falar para vocês a lógica, você vai falar, mas é só isso? É só isso, mas até a gente enxergar, igual a ilusão de ótica que eu falei, tá? Demora um pouquinho. A lógica aqui é a seguinte, ó. Quantas bolinhas? Imagina que aqui eu fosse ter um quadradinho, ó. Só que tá faltando um carinho, tá vendo? Ó? Esse carinho que eu não tenho. Eu fosse ter um quadradinho, seria um quadradinho de 2 por 2. Então 2 aqui, 2 aqui. Ok? Aqui 3 por 3. Aqui 4 por 4. Tá legal? O primeiro foge. Isso aqui é o pior. Essa primeira figura aqui, ela serve só para confundir. Tá? Ela não acrescenta nada na sequência. A lógica começa a partir dessa. Agora, como que eu vou fazer mais ou menos essa lógica aqui? Você vai ter que pensar o seguinte. Seria o seguinte aqui, ó. 2 vezes 2. Eu teria que ter 4 bolinhas, mas uma está faltando. Então, olha a lógica. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Só que está faltando 1, então eu tiro 1. 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Olha como funciona a partir daqui, ó. 3 vezes 3, 3 ao quadrado, só que 1 está faltando. 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8. Olha que coisa louca, ó. Depois, 4 vezes 4, 16, só que 1 está faltando, 15. Veja se agora ficou fácil determinar quantos pontos haverá na figura 5. Ok? Eu vou fazer ali em cima. Como que eu vou ter que fazer? Ó, a primeira vocês viram que fugiu da lógica. Se eu fizer 1 ao quadrado menos 1 daria 0. Tá? Então essa primeira é só para atrapalhar a gente. Ó, o 2 é o número que está aqui ao quadrado. Ó. Olha lá, o 3 é o número que está aqui ao quadrado, o 4 é o número que está aqui ao quadrado. Então, quando eu quero determinar aqui a quinta figura, eu não preciso desenhar, ele quer, olha lá, quantos pontos haverá? Eu vou ter que fazer o quê? 5 ao quadrado menos 1. 5 ao quadrado, 25, menos 1, 24. E depois? E na figura 7? E aí vai, ó. 7 ao quadrado, menos 1. 49, menos 1. 48. Tá? E por aí vai. Ó. O cara quer saber quanto que tem na 20ª figura. 20 ao quadrado, 400, menos 1, 399. E vai embora. Tá bom? Essa é a lógica que a gente vai usar. Mas observe que agora, depois que a gente olhou, poxa, é até fácil. Mas e para chegar nessa lógica? Que aqui tem que elevar ao quadrado e subtrair 1. Não é uma coisa tão fácil, né? E aí vem a ideia do termo geral. Como é que eu escrevo uma regrinha para isso? Ó, descubra a relação entre a posição P e o número de pontos a partir da segunda figura. E como eu disse, por que a partir da segunda? Porque a primeira está ali só de alegre. Ela não segue a mesma lógica. Tá? Então ele quer que eu monte aquele termo geral. Como que eu determinaria isso? Ó? A partir da segunda figura, escrevo o termo geral da sequência, da posição P. Essa posição P aqui eu vou chamar do AN lá, né? Que a gente geralmente é o A1, A2, é justamente a posição. Então seria mais ou menos o seguinte, para encontrar qualquer termo, ou seja, o termo geral, o enésimo termo, que serve para qualquer um, basta eu fazer o quê? A posição da figura. Ó, a segunda é o 2 ao quadrado, a terceira é o 3 ao quadrado, a quarta é o 4 ao quadrado. Aqui serve para qualquer um, então n ao
quadrado. E aí sempre eu vou tirar 1, por quê? Porque está faltando sempre 1 para completar a minha figura. E é isso que é o segredo, é uma parte extremamente importante da matemática. Eu aprender a pegar um raciocínio de qualquer área, de qualquer coisa, chama modelar matematicamente alguma coisa. Eu pegar uma lógica, uma coisa que tem uma repetição e conseguir modelar, ou seja, transformar aquilo numa linguagem matemática para poder a gente aplicar e determinar qualquer coisa que eu precise. Aí depois ele pede ó, o número de pontos da sétima figura, até para a gente comparar, já usando a formulinha, e da nona figura, utilizando a expressão do termo geral. Então, agora já vou nesse esqueminha, ó, o A7. 7 ao quadrado menos 1, dá 49 menos 1, 48. Ah, depois a nona figura, o A9. 9 ao quadrado menos 1, dá 81 menos 1, 80. E, gente, muitas vezes é possível que vocês achem uma outra lógica. Olha só que doida uma outra lógica que de repente dá para aplicar também, ó, tá? Mas eu não vou fazer por aí, não. Vou só mostrar que tem, ó. Aqui aconteceu o quê? Aumentou 5. Aqui aumentou 7. Do 15 para o 24, daqui para o 24 aumentaria mais 9. Do 24 para a figura 6, que nem tem aqui, aumentaria 11. E assim vai. É uma outra lógica. De repente, pode ser que alguém, eu estou falando dela, não é para confundir, não. É porque às vezes algum aluno, de repente, bateu o olho e falou, nossa, mas está acontecendo isso. E veja que aqui fugiu, aqui aumentou 2. Ó. Então esquece a primeira por enquanto, tá? A lógica começa a partir daqui. Por isso que eu estou dizendo, o raciocínio lógico, às vezes tem mais de um caminho para a gente conseguir chegar na mesma resposta. Tá legal? Aqui um mais tranquilinho. Escreva o termo geral da sequência de números naturais ímpares. Muito bem. Vamos pensar primeiro nos números naturais pares, usando já essa linguagem aqui. Como que eu determinaria isso aqui? Naturais pares são justamente o quê? Os números da tabuada do 2, não é? Então eu poderia usar igual o esqueminha na tabuada do 5. Ok? Só que eu quero números naturais ímpares. Então, se eu usar aqui, imagina, eu coloquei o cara da posição 1. 2 vezes 1, 2. É par. Coloquei da posição 2. 2 vezes 2, 4. É par. 2 vezes 3, 6. É par. O que está faltando aí? Faltando fazer isso aqui. Ó. Veja como funciona. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Vamos verificar se funciona. A1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. E não é verdade? Ó, o primeiro número ímpar é 1. Vamos ver o segundo. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. O segundo número ímpar. O terceiro número ímpar. 2 vezes 3, 6. Menos 1. Observe que eu vou conseguindo obter todos aqui. Veja bem. Ah, mas e o zero? Ah, 2 vezes 0, 0. Menos 1 dá negativo. Ele pediu números naturais. Tá? Então seria isso aqui com n maior que 0. Tá? Começando no 1. Tá legal? Isso aqui quer dizer só isso. Que eu vou começar no 1. Tá bom? É uma maneira de determinar os números ímpares. Aqui seria só os números pares. Tá? E justamente, como eu falei, aqui é a partezinha mais chatinha de fazer. Tá quase acabando. Faltam só mais 2 para a gente encerrar. Olha só essa sequência de figuras aqui. Ó. Eu tenho 3 bolinhas na diagonal para cá, depois 3 bolinhas aqui, depois aqui tá na vertical, mas uma bolinha vazando para o lado esquerdo, aqui uma vazando para o lado direito, uma vazando para baixo. Parece até o Mickey, mas não é. E o Mickey de cabeça para baixo, que bolinha para cima. Olha só o que ele quer agora. Eles têm um muito parecido no livro de vocês, tá? Sabe-se que a partir da figura 7, a sequência se repete. Como se fosse assim, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª. Então, o que ele está falando aqui? A figura 7 é igual à primeira. Figura 8 é igual à segunda. E assim vai. Com esse raciocínio, com essa explicação, essa lógica, ele quer que eu determine a figura de número 111. Tá, eu posso ser do tipo
que tem muita paciência, que o tempo está sobrando, ou que gosta de sofrer, e vim aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mas olha só, para chegar aqui o tempo que eu vou levar. Agora imagina que em vez de 1111 fosse 2149. Vou ficar até lá contando? Não tem sentido. Eu tenho que ter um raciocínio para chegar nisso aí. Bom, olha lá, dessa forma a figura de número 111 vai ser igual a qual figura aqui? Então, em vez de eu ficar contando e ver onde para até chegar no 111, eu vou usar a seguinte lógica. Eu tenho grupinhos de 6 em 6, né? A cada 6 figuras eu completo um ciclo e recomeço. Essa é a ideia do recursivo, do recorrente, tá? Completo, recomeço. Completo, recomeço. O que eu vou fazer então? Olha só. Muita gente já deve estar aí... Mas tem que falhar bem agora, Caneta? Muita gente já deve estar aí chegando no raciocínio que tem que usar realmente. Eu vou pegar esses 111 e vou dividir em grupos de 6. Ok? Então eu vou dividir aqui. Vai dar 1 vezes 6, 6. Sobra 5. E 6 vezes 8, 48. Para 51 sobram 3. O que significa isso? E o que eu preciso é isso aqui. Ó. O resto que é essencial. Então não vou pôr vírgula nem nada. Significa que eu completei a sequência 18 vezes. Então, uma sequência, 2 sequências de 6 figuras, 3 grupinhos. Vamos pensar em sequência? Não, vamos pensar em grupinhos, em pacotes. 4. Eu faço 18 vezes isso. Na 19ª vez, quando eu recomeço, eu não completei, sobrou um resto. Então, o que significa isso? Imagine que quando eu cheguei aqui, eu estava completando a 18ª repetição da minha sequência. Aí eu venho aqui, opa, nossa senhora, vai cair, né? Aí eu venho aqui com esse resto e vou usar a seguinte lógica. Ah, então quer dizer que a minha sequência agora, ela vai recomeçar, mas ela não vai acabar. Então eu vou fazer 1, 2 e 3. Então eu tive 18 repetições completas e a última, a 19ª, não completou. Ela parou na posição 3. E é essa a pergunta, ó. A figura 111 é a repetição da figura 3, da terceira figura, tá? E repete o ciclo até que para aqui. Quem não acreditar em mim, pode contar. Não demora tanto assim. É legal fazer esse teste, se tiver com paciência, não acreditar e não entender muito bem, conta, você vai ver que para aqui. Então, grosso modo, o que eu faço? Eu pego a posição da figura que eu quero descobrir e divido pela quantidade de termos da minha sequência, tá? O que sobrar de resto representa onde parou. Então, 1, 2, 3. Imagina que sobrasse 5. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que deu exata divisão. Significa que parou aqui, completou certinho. Parou na última, tá? Então, a pergunta é, será igual à figura 3, que é a letra B. Uma questão de múltipla escolha, tá? Vamos lá. A sequência de Fibonacci é uma sequência de números naturais que é representada recursivamente, já falamos que é ser recursivo, pela seguinte fórmula. Olha que põe aqui AN, ou seja, o termo geral é AN menos 1 mais AN menos 2. Meu Jesus amado, que droga é essa, professor? Com N maior ou igual a 3. O que quer dizer isso? Bom, de cara eu já tenho os 2 primeiros termos da sequência aqui, ó. Ele já me dá isso. Então, se eu for montar a sequência, eu tenho isso aqui, ó. Eu preciso a partir do terceiro. Por isso que está falando aqui, ó. O N, eu vou começar na terceira posição. Números naturais, porque eu estou pensando né, na sequência aqui, primeiro, segundo, terceiro, então sempre números naturais. Já tenho o primeiro, já tenho o segundo. Como que eu vou determinar o resto? Então, eu vou pegar uma folha extra aqui para a gente poder fazer bem calmo. Muito bem, eu já tenho o primeiro e o segundo, eu quero começar no terceiro. Então, aonde está N ali, ó, eu vou colocar 3. Olha como que vai ficar. O A3, ou seja, o terceiro termo, é igual 3 menos 1 mais A3 menos 2. Olha o que ele vai trazer para a gente. 3 menos 1 é 2. 3 menos 2 é 1. Isso aqui é uma maneira de matemática de dizer que essa sequência, os termos delas podem ser obtidos da seguinte maneira. O A3 é igual o A2 mais A1. O que quer dizer? O terceiro termo, ele surge da onde? Da soma entre o segundo e o primeiro. O que significa isso? Soma o primeiro com o segundo. 1 mais 1, 2. Tive o terceiro termo.
Então, olha lá, o A3 é igual ao primeiro mais o segundo, que vai dar 2. O A4, como que vai ficar o A4? A4 menos 1 mais A4 menos 2. Então, o A4, nós ficou parecendo 94 aqui. A4 menos 1 dá A3, 4 menos 2 dá 2. Então, o quarto termo vai surgir da onde? Da soma do terceiro com o segundo. Então, o quarto termo vai surgir da soma do terceiro com o segundo. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. Vou fazer mais um desse, depois a gente já vai fazer direto lá, tá? Fazer até o A5. O A5 então vai ser o quê? A5 menos 1. Muita gente tem certeza que já está pegando a lógica. E aqui 5 menos 2. 5 menos 1 dá A4. 5 menos 2 dá A3. Então o quinto termo, ele surge da soma do quarto com o terceiro. Aqui é o quarto, aqui é o terceiro. Então 3 mais 2 vai dar 5. Então agora vamos voltar onde interessa aqui pra gente. Ó. Então 3 mais 2, 5. E assim agora eu posso continuar indefinidamente. Ele quer que eu escreva os 10 primeiros. Eu não vou fazer aquele esqueminha A6, não. Vamos montar já direto aqui. Aqui já vai sair nossa resposta. Então 1 mais 1, 2. Eu vou somar sempre um termo com o seu anterior e obtenho o próximo. Ó. Então 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. Que é o que a gente estava fazendo ali. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. Então vamos ver quantos tem já aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam mais 2 termos. 21 mais 13, 34. E finalmente 34 mais 21, 55. Já viram. Mas olha só que coisa mais louca. Se eu for dividir um termo pelo seu anterior, vamos ver. 1 dividido por 1 dá 1. 2 dividido por 1, até aqui tá besta, né? Dá 2. É um negócio que funciona meio bestamente no começo aqui. 3 dividido por 2, 1,5. Então, quando eu fui dividindo um termo, vamos fazer uma string aqui. Quando eu fui dividindo um termo pelo seu anterior, eu obtive 1 por 1, 2 dividido por 1, 2, 3 dividido por 2, 1,5. Opa, aqui não tem ponto e vírgula. 1,5. Agora, 5 dividido por 3 dá 1, 6, 6, 6. Depois, 8 dividido por 5, 1,6. Depois, 13 por 8, 1, oh meu Deus, pus ponto e vírgula de novo. 1,625. Você observa, vocês podem observar agora, olha aqui, que o número está meio loucão. Agora já está começando a dar quase toda hora 1,6 em alguma coisa. Olha lá, 21 dividido por 13, 1,615. Mas é um número, tem mais casas aí, tá? Não dá exato. Depois, 34 dividido por 21, 1,619. Também aproximadamente. Depois 55 dividido por 34, 1,617. E vai embora aqui também. Se eu continuar nessa lógica, pegar alguns termos lá da frente da sequência de Fibonacci, ele vai tendendo, ele vai se direcionando cada vez mais para esse número aqui, ó, é um número aproximado também, tá? Quer ver? Eu vou pegar dois termos lá na frente, ó, aqui, seguindo a sequência, seria 89 dividido por 55, ó lá, 1,618, 18, 18. Depois seria o 144 dividido por 89, ó lá, 1,600, quase 618, ó. Depois o 233 dividido por 144, tá vendo, ó? Cada vez mais ele vai ficar rodeando esse 1,618. E esse número, por conta dessa sequência, por aparecer na natureza
Os gregos adoravam, é chamado até de proporção áurea, eles consideravam esse número mágico. Tá? Então, para construir, por exemplo, alguns templos importantes lá na Grécia, como o Partenon, eles usavam uma proporção áurea, mais ou menos da seguinte maneira, só para vocês entenderem. Se eu fosse fazer um retângulo, imagina lá à frente do templo retangular, para cada 1 metro que eu usei aqui, não era metro que eles usavam ainda, tá? Aqui eles usavam 1,618 aproximadamente. Então 2 metros, o dobro de 1,618. Eles mantinham essa proporção. Vocês vão aprender proporção esse ano ainda. É só isso tudo, gente, daqui para baixo é só curiosidade. Pode ficar tranquilo, tá? É uma sequência absurdamente interessante. É muito doido, tá? Parece até uma mágica. Então um grande abraço. Espero que todos fiquem bem aí. Passem uma boa semana e até a próxima.